Oi turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando, assistindo as videoaulas, né? Primeiramente, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Espero que vocês estejam fazendo as atividades, conseguindo ter uma compreensão dos assuntos o máximo possível, né? Ou seja, estejam conseguindo entender os conteúdos, estejam conseguindo responder as atividades, os exercícios e não ficando assim dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvidas, como você já sabe, vocês podem entrar em contato comigo via Instagram, via meu e-mail pessoal, que eu deixo ao final da aula, né? Ou vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail da plataforma da escola, que assim que vocês enviam o e-mail via plataforma, a escola já encaminha esse e-mail para mim praticamente no mesmo dia, e assim que eu receber, se for uma dúvida, eu prontamente respondo. Ou seja, as dúvidas que eu estou respondendo por qualquer um desses meios, eu estou, dependendo do horário, né? Se mandarem 10 horas da noite, provavelmente eu não vou responder, eu não vou ver naquele dia. Mas se vocês mandarem durante o dia, ou pela manhã ou pela tarde, assim que eu ver, eu já respondo, certo? O máximo de tempo que está demorando é no máximo algumas horas, porque se eu estiver gravando alguma aula eu não estou vendo o celular. Mas assim que eu pego o celular e vejo as dúvidas, já estou respondendo todo mundo. Então quem está mandando está vendo que as dúvidas já estão sendo respondidas quase que imediatamente, no máximo até no mesmo dia eu já estou respondendo, certo? Pode ser as dúvidas dos exercícios, pode ser as dúvidas do conteúdo também, certo? Então de alguma coisinha que vocês entenderam, ou vocês mandaram, professor, é isso mesmo, eu acho que não tenho certeza se eu entendi, aí você pode mandar também, aquilo que você explicou lá da endocitose, né, é isso, não tenho certeza, fiquei em dúvida. Aí eu vou olhar, não, é isso mesmo, não, isso aqui não é exatamente assim, mas é tal, desse jeito, né? Então eu vou explicando isso para vocês, que já vai ajudando vocês a conseguir assimilar da melhor forma dentro dessas condições que a gente tem, né, dessas aulas remotas, a forma como é possível, né? Então vocês precisam estar mandando essas dúvidas para eu estar sabendo qual o grau de entendimento que vocês estão tendo do assunto. Se vocês não mandarem nenhuma dúvida, vou partir do pressuposto que vocês estão entendendo tudo e que está tudo muito fácil, né? Que pode também estar sendo tudo muito fácil, né? O assunto não é um assunto difícil, o assunto do primeiro ano não é necessariamente difícil. Os assuntos mais complicados, como eu conversei com vocês no começo do ano, eles vão ser mais para frente, depois que a gente terminar essa primeira parte de citologia aqui, que é quando a gente chegar na parte de divisão celular e na parte de metabolismo energético das células. Essas são os dois grupos de assuntos que são relativamente mais complicados, né? Não que são impossíveis, mas são um pouquinho mais complicados, certo? Então na última aula, na última videoaula, a gente estava conversando, nas últimas videoaulas, na verdade, a gente começou a falar sobre citologia, né? Sobre o que era o estudo das células, falamos um pouco da importância do microscópio, né? Da microscopia para o estudo das células, né? A gente falou bastante lá dos Hans, né? Do Hans, né? Tanto o pai e o filho. Falamos lá da importância do Leeuwenhoek, que a gente já tinha conversado deles lá quando a gente estava discutindo a origem da vida, né? Que foi o sujeito que descobriu os micro-organismos. Falamos sobre o Robert Hooke, né? De sua importância, que foi ele e outros cientistas, colegas deles, que foram desenvolver o termo célula e assim descobrir as células vegetais, depois descobrir as células animais, né? E a partir daí a possibilidade lá do Schneider-Schwann de fazer o desenvolvimento da teoria celular, que era aquela teoria que dizia que toda célula é formada de uma célula pré-existente, que a célula é a unidade básica e funcional da vida, e que uma célula ela forma todos os seres vivos, né? Ou seja, todos os seres vivos eles são formados por células. Então isso foi um pouco da teoria celular. Então a partir dessa parte do histórico, né, do histórico da descoberta, da importância da microscopia, a gente começou a falar sobre a estrutura celular propriamente dita, né? Então a gente começou nosso estudozinho, né, das partes mais externas, e a gente vai entrando nas partes internas da célula. Então as aulas passadas a gente discutiu um pouco sobre a membrana plasmática, sobre a sua estrutura, sobre as suas funções, né? Então falando lá da permeabilidade seletiva, que é uma das principais funções da membrana plasmática, né? Aquela que vai permitir a entrada e saída de substâncias.
ela é que vai permitir que as células determine também a membrana plasmática, né, que determine os limites da célula, a parte da estrutura da célula, né, dos seus componentes, do seu formato, né, ela que determina o que está dentro, o que está fora da célula, ou seja, os limites celulares, né. E aí, falando um pouquinho da permeabilidade seletiva, discutimos também um papel importante, né, da membrana plasmática, que é o transporte celular, né, ou seja, a entrada e saída de substâncias de dentro das células, ou entrando na célula ou saindo da célula, né, e vice-versa. Então a gente viu lá que existiam dois tipos de mecanismos de transporte celular, né? Então a gente discutiu lá que existia o transporte ativo e o transporte passivo. No transporte ativo era aquele transporte que a célula precisava gastar energia para poder realizar aquele transporte. E a gente viu que geralmente o transporte ativo era aquele que envolvia um trabalho da célula contra o gradiente de concentração de substâncias, né? Era trabalhando contra a difusão ou a difusão, seja a difusão simples ou a difusão facilitada, né? Então existia um consumo de energia da célula para ela manter as diferenças nas concentrações de várias substâncias, de vários íons, dentro e fora da célula. Isso é importante porque essas diferenças de concentração são fundamentais para uma série de papéis das células, como transmissão dos impulsos eletroquímicos dos neurônios, como o processo de contração muscular das células que formam o tecido muscular, né? E por aí vai. E esse transporte ativo, para que esse trabalho contra o gradiente de concentração ele funcione, ele necessariamente exige o consumo das moléculas de ATP, que são as moléculas da energia química das células. Já no transporte passivo, a gente viu que é um transporte que não existe o consumo de energia, né? Então as substâncias entram e saem da célula seguindo os critérios lá do seu gradiente de concentração, quando a gente está se referindo aos gases, aos íons, a partículas muito pequenas, né? E aí, quando elas são muito pequenininhas, elas conseguem atravessar qualquer ponto da membrana plasmática, né? Aí tratando da difusão simples. E quando elas são um pouco maiores, elas só passam por pontos específicos nas células, que vão ter as permeases, né? Que são aquelas proteínas que estão inseridas na membrana plasmática e que vão servir para permitir a entrada dessas substâncias, também sem o consumo de energia, certo? E vimos também a osmose, que é aquele processo que a água faz, né? Onde a água, o solvente, ela se desloca para locais, ou seja, pontos onde tem uma maior concentração de soluto, né? Esse soluto pode ser qualquer substância, que seja, obviamente, que interaja com a água, que seja dissolvido pela água, né? E para fechar essa pequena recapitulação, a gente falou da entrada das macromoléculas nas células, né? Ou a saída de moléculas grandes, né? E aí falamos do processo da fagocitose, né? Que é a entrada de substâncias sólidas, né, grandes nas células, e a pinocitose, que é a entrada de líquidos ou de pequenas partículas agregadas, né? Então e a exocitose, que é a saída de partículas, né? Então todos esses casos eles envolvem uma alteração da membrana plasmática, né? Então a membrana plasmática ela precisa fazer processos desde formação a pseudópolis ou processos de invaginação para que essas substâncias elas entrem nas células e também para que elas saiam das células, né? Nos demais casos, da difusão simples, da osmose, da difusão facilitada, das bombas, né, do transporte ativo, como a bomba de sódio e potássio, a membrana plasmática ela não sofre nenhuma alteração, né? O que às vezes pode sofrer alterações são as proteínas, as permeases ou as bombas, né? Elas se modificam para fazer o transporte, mas a membrana plasmática em si ela não sofre nenhuma alteração nesse tipo de transporte, o que é diferente para os transportes das macromoléculas, né? A membrana plasmática ela precisa se modificar para que esses processos eles possam acontecer, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais para fechar essa parte de membrana plasmática, mas não vamos falar da membrana plasmática. Vamos falar de estruturas que chamamos de envoltórios da membrana plasmática, ou seja, envoltórios, a palavra diz, né, são estruturas que envolvem a membrana plasmática, ou seja, são estruturas que ficam externas à membrana plasmática, certo? Por a membrana plasmática, muitas vezes ela ser um pouco sensível, né, contra choques mecânicos, contra alguns processos, várias células de vários organismos diferentes vão apresentar esses envoltórios externos à membrana plasmática, que vão auxiliar na proteção da membrana plasmática e, consequentemente, na proteção da célula, né? Então a gente vai ter vários tipos de estruturas diferentes para
envolver a membrana plasmática e fazer esse reforço à membrana plasmática, né? A gente vai ter envoltórios como as paredes celulares, né, que estão presentes em plantas, algas, alguns protozoários estão presentes nas bactérias e estão presentes nos fungos, mas não estão presentes nos animais. Nas células dos animais não tem parede celular, mas na parede celular dos animais a gente tem uma outra estruturazinha que a gente chama do glicocálix. Então essa estruturazinha, o glicocálix, ela vai estar presente em algumas células de alguns animais e protozoários também. Alguns protozoários, então, boa parte das células dos animais tem, e alguns protozoários também podem ter o glicocálix, certo? Que é essa estrutura que vai estar externa à membrana plasmática. Então vamos começar falando sobre o glicocálix, certo? Que é esse envoltóriozinho que tem. Então a gente tem aqui, olha, vocês podem observar aqui que a estrutura do glicocálix, certo? Essa partezinha aí em amarelo e em azul é a membrana plasmática, a estrutura da membrana plasmática, né? Entenda que essa partezinha azul são as bolinhas, né? A parte hidrofílica, que é atraída pela água, e a amarelinha a parte hidrofóbica, que são aquelas perninhas do fosfolipídio. Então aqui a gente tem a membrana plasmática nessa estrutura, e o glicocálix é a estrutura que ele fica revestindo, é um revestimento que ele fica externo à membrana plasmática. O glicocálix e os envoltórios que eu vou falar hoje, eles não ficam na parte interna da célula, certo? Eles só revestem externamente, ou seja, são revestimentos externos da célula. Então, parecendo esse tapetezinho aí, como vocês podem ver na figurazinha aqui embaixo, parece um tapetezinho, uma mantinha de pelo, né? Esse glicocálix ele pode ser formado por glicoproteínas, ou seja, carboidratos associados a proteínas, né? Então pode ser formado por uma combinação de glicoproteínas, né? E ele também pode ser formado por uma composição de glicolipídios, né? Que é uma composição entre carboidratos e lipídios, né? Então formando essa estruturazinha aí, esse tapetezinho. Então ele é intimamente conectado à membrana plasmática, certo? Então ele fica bem coladinho com a membrana plasmática, como se fosse uma camada que fica acima, extremamente ligado, né? Não tem um espaço vazio ou um espaço preenchido por alguma substância entre a membrana plasmática e entre o glicocálix. Eles ficam intimamente conectados, né? Em algumas células, essas estruturas do glicocálix, além de servir desse revestimento que protege a membrana plasmática e consequentemente protege as células, eles podem ter algumas funções específicas também. Por exemplo, o glicocálix das células que ficam no nosso intestino, eles vão ter, além de revestir as células, eles vão ter, por exemplo, a função de reter as enzimas que fazem, ou seja, de segurar as enzimas que fazem a digestão de proteínas e de sacarídeos, né, de carboidratos. Então, por exemplo, no intestino, lá, antes no estômago, na boca, no intestino, no duodeno, né, que é a parte inicial do intestino delgado, vão sendo lançados nesses órgãos enzimas que vão fazendo a digestão. Lembre lá que a gente conversou que as enzimas são proteínas especiais que vão catalisar reações químicas, né, vão acelerar reações químicas. As enzimas digestórias, as enzimas que estão no sistema digestório, elas vão acelerar e vão quebrar os nutrientes, né? Então a gente vai se alimentar, aquele alimento que vem, as enzimas elas vão começar a quebrar os nutrientes em partes menores, né? Então vai pegar as proteínas e quebra as proteínas nos aminoácidos, vai pegar um polissacarídeo e vai quebrar ele em disacarídeos e depois vai quebrar ele em monossacarídeos para assim eles poderem ser absorvidos pelas células. Então o que acontece? Esse glicocálix ele retém as enzimas, né? E quando as enzimas elas quebram as proteínas e os monossacarídeos ou os polidisacarídeos, então quando ela quebra as proteínas ela vai formar vários aminoácidos, e quando ela quebrar os disacarídeos ela vai formar 2 monossacarídeos. Então o glicocálix ele vai, no intestino da gente, ele tem a função de reter as enzimas digestórias e também depois que acontecer esse processo essa reação química de quebra das proteínas e dos carboidratos, ela vai servir também para auxiliar na absorção dos aminoácidos e dos monossacarídeos lá pelas células da parede do intestino. Então, além do revestimento, ela tem, por exemplo, ela pode ter essas funções específicas que é bastante importante para a célula, certo? Então, aí está o exemplo do glicocálix. Vamos falar um pouquinho
Vamos falar um pouquinho agora das paredes celulares, né, que são de vários tipos e tem algumas diferenças para as paredes celulares, por exemplo, das algas e das plantas, e para a parede celular que é presente nas bactérias, por exemplo. Então, a parede celular, todas as bactérias elas vão apresentar a parede celular, que é um envoltório externo, certo? A membrana plasmática, mas que é diferente, por exemplo, do glicocálix, né? Nas bactérias, a parede celular ela é importante porque ela é a responsável por determinar a forma das bactérias, certo? Então, ela é importante porque ela dá a forma das bactérias. Então, não sei se vocês vão lembrar lá do fundamental, né? Mas tem lá as bactérias dos bacilos, né? Que é aquele formatozinho de bastão, as bactérias do tipo Coccus, que são aquelas esféricas, né? Então é a parede celular que dá forma às células das bactérias, e a parede celular também é importante para evitar que a bactéria e sua membrana plasmática ela exploda, ou seja, ela se rompa quando a bactéria ela se apresentar em um ambiente hipotônico, né? Então a gente viu lá na aula passada dos ambientes, o que acontece com as células em ambiente hipotônico, né? Aí botei lá o exemplo, a gente viu o que acontece com as hemácias, né? Como as células dos animais não têm parede celular, eu falei lá que o caso que no ambiente hipotônico a célula pode inchar até que ela possa se romper, né? No caso da parede celular, ela impede que a parede das bactérias elas se rompam, ou seja, elas estourem, certo? Então isso tem essa importância para as bactérias. Dar forma às bactérias e impedir que as bactérias em um ambiente hipotônico a sua membrana e consequentemente ela exploda, né? Do ponto de vista médico, né, existem algumas substâncias que formam as bactérias, as paredes celulares de algumas bactérias, elas são responsáveis por causar algumas doenças nas pessoas, né? Então, do ponto de vista médico, é interessante o estudo sobre as diferentes estruturas da parede celular das bactérias, justamente para poder conhecer a biologia de certas doenças causadas por essas bactérias. É também interessante e também importante do ponto de vista médico, é que alguns antibióticos, por exemplo, eles impedem que a parede celular de algumas bactérias se formem, né? Então ela pode levar as bactérias a morrer. Ou seja, toma os antibióticos, quando as bactérias estão se reproduzindo dentro do seu corpo, esses antibióticos, por exemplo, eles podem impedir que essa bactéria forme a parede celular e, consequentemente, essa bactéria ela não vai conseguir sobreviver. Então é uma das formas com que os antibióticos podem agir. De acordo com o tipo da parede celular das bactérias, a gente pode agrupar elas em dois grandes grupos, né, que são as bactérias que a gente chama de gram-positivas e as bactérias que a gente chama de gram-negativa. A gente classifica elas de acordo com a estrutura da sua parede celular. Elas receberam esse nome devido à técnica de um cientista, né, que ele se chamava Gram, né, ele utilizava uma técnica de coloração para poder, na microscopia, né, ele colocava o corante para as bactérias ficarem coloridas. E tinha algumas que o corante atingia e outras que o corante não atingia, né? Então aí daí eles chamam as gram-positivas, né, que reagiam, as gram-negativas que não reagiam. Então, vamos ver aqui. Então, no caso das bactérias gram-positivas, né? Então aqui tem a estrutura, como se fosse aqui um bacilo, né? Esse formatozinho de bastão. Então vamos ver aqui no esqueminha aqui, olha. Então aqui, deixa eu sumir aqui para vocês verem. Então aqui embaixo a gente tem a membrana plasmática, vocês estão vendo aqui a estrutura da membrana plasmática, aqui dentro o citoplasma, certo? Que esse azulzinho é a membrana plasmática. E a parede celular seriam esses bastões aqui que estão se ligando à membrana plasmática, né? Então uma característica das bactérias gram-positivas é que elas têm essa parede celular externa, né, bastante grossa, bastante espessa, certo? Essa parede celular é formada por uma substância, que a gente está vendo aqui, uma combinação de substâncias, que são os peptidoglicanos. Os peptidoglicanos são a combinação entre carboidratos e cadeias de 4 aminoácidos, né? Daí vem o peptídeo, lembre lá das ligações peptídicas, são as ligações entre aminoácidos, né? Então peptidoglicano é a substância que forma a parede celular das bactérias, né? Então no caso da gram-positiva ela tem essa parede espessa essa parede celular espessa, né, formada por peptidoglicanos, certo? Todas as bactérias, com exceção das árqueas, né, e das cianobactérias, elas vão ter as suas paredes celular formadas por esse peptidoglicano. No caso aqui das gram-positivas, elas são bem sensíveis àquele antibiótico, né, a penicilina. Porque que a penicilina faz?
A penicilina, quando ele invade a célula da bactéria, ele impede justamente que a bactéria produza o peptídeo glicano. Então, se a bactéria não produz o peptídeo glicano, ela não vai formar sua parede celular, consequentemente, ela vai ser mais sensível e ela vai morrer de forma mais fácil. Então, tá aí a estrutura, certo? Já nas gram-negativas, olha, a gram-negativa, bactéria gram-negativa aqui, olha, veja que ela tem uma estruturazinha diferente. Ela tem aqui a membrana plasmática embaixo, bem aqui, olha, a membrana plasmática. E aí ela vem com uma fina camada de peptídeo glicano, ou seja, ela é diferente da parede celular das gram-positivas. As gram-positivas elas tinham várias camadas de peptídeo glicano. A parede celular das gram-negativas ela tem uma fina camada de peptídeo glicano, só que ela apresenta uma membrana externa ao peptídeo glicano, ou seja, como ela tivesse uma segunda membrana plasmática acima desse peptídeo glicano, certo? Então a parede bacteriana das gram-negativas é formada pelos feixes de peptídeo glicano e por uma membrana externa. Então essa membrana externa e o peptídeo glicano é que forma a parede da bacteriana da célula das bactérias gram-negativas, certo? Então essa dupla camada aqui protetora é que torna essa bactéria, por exemplo, mais resistente a antibióticos. Então, por exemplo, no caso da penicilina, a penicilina ela não consegue entrar na célula da bactéria e impedir que ela produza o peptídeo glicano, porque essa membrana externa, os lipídios dessa membrana externa aqui, elas impedem que a penicilina consiga entrar na célula, né? Então essas bactérias gram-negativas, elas geralmente são pouco sensíveis à penicilina, né? Então essa camada externa de membrana com a estrutura bem similar da membrana plasmática, mas cuidado que aí não é a membrana plasmática, certo? Aí é a parede celular. Ela confere essa resistência maior das bactérias gram-negativas. Além disso, essa membrana extra que ela tem aqui acima dos feixes de peptídeo glicano, eles são responsáveis por causar uma série de liberar uma série de substâncias tóxicas que causam no nosso corpo as inflamações, infecções, os inícios de desenvolvimento de febres, certo? Então, aqui é bastante perigoso. Essas gram-negativas elas são mais perigosas para a nossa saúde, certo? Então, aqui a gente tem os casos da membrana plasmática nas bactérias. Aqui a gente tem um casozinho, olha, da membrana plasmática nas células vegetais. Então aqui, diferente da parede celular das bactérias, a parede celular das células vegetais ela é formada por celulose, né? E em alguns casos por uma substância que a gente chama de lignina, uma substância que dá rigidez, mas na maioria dos casos é a celulose, né? Inclusive a celulose que é utilizada para produzir o papel, né? E por isso que muitas vezes também chama da parede celulósica, né? Que está ali escrito, parede celulósica. Aí ela pode ter uma parede primária e uma parede secundária. Quando as células têm a parede primária, é geralmente quando a planta é jovem, ou nas partes mais jovens da planta, né? As partes mais recentes, né? Porque aí ele permite que a planta consiga crescer, as células consigam crescer, para a planta crescer, ela dá mais flexibilidade a essas estruturas, então por isso que as plantinhas, estruturas mais jovens da planta, elas são mais flexíveis, né? Porque elas têm essa primeira parede celulósica mais fina, né? Mas quando as células estão mais maduras, né, elas produzem essa segunda camada de parede celulósica, que a gente chama da parede secundária, e elas vão estar presentes principalmente nas células de estrutura das plantas que são mais maduras, né. Elas são fundamentais porque elas vão conferir resistência e vão conferir a sustentação dos tecidos das plantas, né. Então ela é fundamental para a membrana plasmática porque ela funciona como sistema de sustentação das plantas. Aí daí essa característica da rigidez e da sustentação das estruturas da planta, né? Pode chamar também de membrana esquelética celulósica, né? Que é para dar a ideia da sustentação da planta, né? Que a planta não tem por exemplo, que nem a gente tem um sistema esquelético no nosso corpo, que é um sistema específico, né? Formado por órgãos e tecidos que vão dar sustentação ao nosso corpo. Ela não tem, ela faz isso a partir da rigidez da parede celular que envolve a membrana plasmática. Então aqui está a estrutura, mas a gente tem que ir cortando aqui a membrana plasmática. Então a gente tem aqui as moléculas de celulose, né? A celulose, como a gente já viu lá quando a gente conversou sobre
lá na parte de bioquímica, são carboidratos, né, polissacarídeos. Então a gente tem aqui as moléculas, esse feixezinho aqui, que está bem aqui do meu lado aqui, essas traços aqui são as microfibrilas, né, de celulose. E essas microfibrilas, né, então aqui é como se você pegasse um tubo, né, e fosse puxando essas microfibrilas. Então você forma, elas vão se emparelhando do lado do outro, essas fibras de celulose, e forma esse grande, como a gente posso dizer, esse como se fosse um grande cabo, né, uma grande corda de celulose, né? E essas cordas de diferentes celuloses, elas são entrelaçadas por glicoproteínas, ou seja, combinações de carboidratos com proteínas que vão como se fosse amarrando essas microfibrilas, né? Essas grandes fibras de celulose. Então é como se elas fossem amarrando essas fibras associadas associado com essas glicoproteínas. Então ela vai entrelaçando para dar rigidez entre essas microfibrilas, né, ou essas fibras de celulose, né. Então elas vão fazer esse enlaçamento, né. Então essas partezinhas verdes que estão vendo lá em cima, aqui em cima, glicoproteínas, essa cordinha, ela vai como se fosse amarrando essas fibras ou microfibrilas, né, de celulose, e aí ela vai dar essa rigidez que é tão importante para ela. A gente às vezes compara nessa estrutura aí da parede celular, né, esse enlaçamento das glicoproteínas com as microfibrilas de celulose, como se fosse aquele concreto armado. Vocês já viram algo construindo construindo prédio, casa, alguma obra? Vocês já viram na internet um filme que passa aquelas... quando eles vão montar assim, não quando aqueles bloco pré-moldado, né, já vem a parede, eles vão encaixando, mas aqueles que eles vão fazendo, que vai passando aqueles feixes de metal, né, de aço, né, e aí depois eles jogam concreto entre esses feixes de metal, e aí ele dá a sustentação da parede, né. Então por dentro da parede tem esses feixes de metal, é a mesma coisa daí, tem os feixes de metal, que seriam as microfibrilas de celulose, e o concreto, né, o cimento, né, que vai colocando seria essas glicoproteínas que vão entrelaçar e dar sustentação a essa estrutura, a esse esqueleto inicial. Para a gente fechar aqui, a gente tem uma estruturazinha aqui que a gente chama, vocês podem observar aqui, que a gente chama dos plasmodesmos. O que são esses plasmodesmos? Vocês podem observar aqui em cima na estrutura, olha, essa parte de cima aqui é uma ampliação da membrana da parede celular, e veja que entre a estrutura da parede celular, veja que a parede celular ela é como se fosse tivesse alguns espaços, algumas aberturas entre as estruturas da membrana plasmática, como ela fosse segmentada, formada por segmentos. Esses espaços entre estruturas da parede celular é o que a gente chama de plasmodesmo. Nesses espaços eles não têm nem celulose, nem nenhuma estrutura. Os plasmodesmos são espaços de conexão entre o citoplasma, ou seja, entre a membrana plasmática de células adjacentes, ou seja, tem uma célula vegetal do lado da outra, então elas ficam encostadas uma na outra, uma parede celular fica encostada na outra, né? Só que existem esses espaços, esses caminhos, esses espaços vazios que conectam uma célula a outra. Esses espaços eles se formam na própria parede celular, né? Então vocês estão vendo aí, observando, vocês olham aí a parede celular, vocês veem que elas têm vários caminhos, ou seja, vários espaços, vários segmentozinhos, como se fossem vários corredores estreitos dentro da parede celular, né? Então esses espaços a gente chama de plasmodesmos, e eles servem para conectar células adjacentes, ou seja, células vizinhas, né? Então a membrana plasmática de uma célula ela consegue ter conexão com a membrana plasmática da outra célula a partir desses espaços, ou seja, a partir desses plasmodesmos. Os plasmodesmos eles se formam durante o processo de divisão celular da célula vegetal, né? Então, ao final da divisão da célula vegetal, na última etapa da divisão celular das células vegetais, parte dessas células irmãs que vão se formar, ou seja, na divisão celular tem uma célula que vai dar origem a duas,
Então essas duas novas células, algumas partes ficam conectadas entre elas, né? Essas partes que ficam conectadas é que vão dar origem aos futuros plasmodesmos, ou seja, a essas conexões entre células vegetais adjacentes, ou seja, células vegetais vizinhas, e que se apresentam em alguns pontos da parede celular, certo? Então, alguns pontos da parede celular, vocês conseguiram observar lá no primeiro desenho, tem alguns furinhos, né, alguns pontinhos pretos, são plasmodesmos, ou seja, são pontos que a gente vai ter, que não vai existir celulose, que não vai existir parede celular e que ele vai conectar essas células vizinhas, certo? Então, com essa videoaula de hoje, a gente fecha essa parte que envolve a membrana plasmática, suas funções e a sua estrutura externa. Nas próximas aulas, a gente conversa sobre a citoplasma e vamos entrar nas partes internas da célula, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Fiquem bem, qualquer dúvida me manda essas dúvidas e até a próxima aula. Um abraço.